Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de urgência e emergências aí, né, pelo ensino à distância. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma aula sobre a atuação do fisioterapeuta nos desastres, tá? Isso para que nós possamos, a partir daí, seguir com a disciplina, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, um minutinho, tá? Muito bem. Então, falando aí, né, da atuação da fisioterapeuta nos desastres, né, nós temos que pensar no primeiro momento, qual é o cenário que eu vou encontrar? E a partir desse cenário que eu vou encontrar, eu preciso entender qual a ferramenta de avaliação que eu vou precisar utilizar. Então, hoje em dia, né, se utiliza o método START, tá? O método START, ele tem a função de estar como uma ferramenta de avaliação dos pacientes em múltiplas vítimas, tá? Onde eu tenho 4 itens. Eu vou verificar se esse paciente tem capacidade de andar, se esse paciente tem capacidade de respirar, se ele possui circulação e se ele tem nível de consciência, ok? A partir daí, eu aplico o método START no cenário. Isso é muito rápido, né? Então, aí, com isso, ok? Eu tenho que entender o seguinte: esse paciente ele consegue andar já ao primeiro momento, tá? Se sim, sinal verde, ok? Se esse paciente consegue andar, eu vou para a segunda opção. Ele respira, tá? Esse paciente ele respira. Se sim, observar se ele tem mais do que 30 porções por minuto ou menos do que 30 porções por minuto, ok? Muito bem. Se ele não respira, se ele respira ou não, tá? Se ele não respira, você precisa entender que ele precisa ser posição de vias aéreas, tá? A partir do momento que eu posiciono as vias aéreas e ele não respira, é preto. Será que é um paciente viável? Ou se ele respira assim, vermelho, tá? Então a gente precisa entender qual é a relação aqui desse cenário de vias aéreas, ok? Muito bem. Outro ponto importante. Ele tem pulso radial, tá? Como eu falei lá, circulação. Observar se ele tem pulso radial. Pulso radial verificando o seguinte: maior do que 2 segundos, a presença da palpação para o pulso radial já é vermelho. Se ele tem menos de 2 segundos para poder você perceber o pulso radial, é o paciente que tem uma possibilidade melhor. Tá? Ele responde ao comando simples? Não, vermelho. Ele responde ao comando simples? Sim, amarelo. Ou seja, você está observando em todos esses momentos se ele consegue andar, se ele respira, se ele tem pulso, ou se ele responde a comandos simples, ok? Muito bem. Bom, a partir daí, o método START ele começa a se observar quem são as vítimas. A vítima em preto, a vítima em óbito, tá? Evidente ou inviável, ou seja, será que essa vítima é uma vítima que eu consigo manejar? Será que não? Provavelmente não, tá? Se eu tenho uma vítima que eu classifico em vermelho, tá? Eu tenho que atender ele o mais rápido possível. São lesões tratáveis, porém com risco imediato de vida. Paciente que apresenta dificuldade respiratória, paciente que apresenta sangramento que não se controla, paciente que tem um choque hemorrágico importante, a paciente que tem diminuição de nível de consciência, sinais de choques, queimaduras graves. Os pacientes que eu tenho que eu verifico que eles estão em nível amarelo, né? Em atenção. Lesões graves, sem risco imediato de vida. Tá? Queimaduras sem problemas de vias aéreas, por exemplo. Fraturas ósseas, sem sinais de choque. Então, é um paciente que eu consigo entender que ele tem uma viabilidade, né? Ele é melhor de você ter uma perspectiva ou um prognóstico. Tá? É um paciente que fez um TCE leve, então ele está aqui em estágio de atenção, aqui em amarelo. Muito bem. O paciente encontrado, né? Classificado em verde, paciente com lesões de parte mole mínimas, sem risco de vida ou capacitação, né? Ou, às vezes, um trauma psicológico. Então, esse paciente é muito importante que nós possamos entender quem ele é. Ok? Bom, e aí quando eu penso, né, em paciente com necessidade de suporte ventilatório, quando esse paciente que tem necessidade de suporte ventilatório, ele aparece para a gente no evento com múltiplas vítimas, quais são as preocupações que eu preciso entender para que a fisioterapia ela possa atuar? Tá? Uma das principais estratégias para se utilizar nesse momento, tá?
onde, primeiramente, eu preciso entender que tem um momento súbito, tá? Muitas das vezes no volume de pacientes que vão necessitar de ventilação mecânica, tá? Então, são pacientes que naquele momento eles vão precisar de suporte ventilatório intensivo, ok? Então, quais são as estratégias a serem utilizadas nesse momento? Diminuição da demanda de transferência de paciente para outras regiões, nessa transferência de paciente em ambulância, tá? Recrutamento de profissionais de terapia em caráter emergencial. Então, a gente vai precisar trazer, né, chamar aquela galera da fisioterapia ali o mais rápido possível, né? E esses eventos eles vão ocorrendo assim, muitas das vezes, né? A gente percebe que são muito, né? Acontece de uma hora para outra. A gente não pode prever que isso vai acontecer, né? Então, essa chamada também aqui é importante que nós possamos estar sempre a posto. Aumentar a demanda de voluntariado de forma regionalizada, ou seja, as pessoas que naquele lugar elas podem ajudar. Cancelamento de cirurgias eletivas, os procedimentos hospitalares prévios, tá? Então é importante pensarmos em todas essas estratégias para poder efetivar e ter um atendimento melhor. Bom, o que pode ser desfavorável nesse cenário, né? O que a gente pode encontrar de uma forma um pouco ruim, né, que pode prejudicar esse cenário? Bom, condição climática ruim, isso interfere, né? Imagina um dia de chuva importante, toda essa condição de múltiplas vítimas acontecendo. Dificuldade de acesso aos pacientes, né? A gente tem que tornar toda aquela via ali bem livre, toda aquela área bem livre para os profissionais de saúde, tá? Ambiente com altas temperaturas, em tempo prolongado, então isso aí desfavorece mesmo, tá? Inalação rápida de partículas provocando atividade inflamatória, ou seja, quando a gente começa a entender que o paciente, por exemplo, queimaduras, né, incêndios, né, eu preciso entender que a inalação de partículas ela pode desfavorecer um atendimento, né? Aquele profissional de saúde ele pode ter uma dificuldade para isso daí, né? Então vamos seguir aqui porque isso interfere bastante no cuidado que aquele profissional ele vai ter, ok? Vamos pensar no caso da Kiss, né? Lembra lá da Kiss? Então a Kiss ela trouxe para a gente um cenário que a gente passou a estar muito presente naquele momento ali, tá? E aí, essa é uma publicação nacional bem interessante, tá? Que a gente pode entender como é que aquilo ali funcionou, ok? Bom, o estudo era um estudo descritivo de abordagem qualitativa e quantitativa, tá? Realizado no meio de discussões e debates, tá? O início precoce da fisioterapia era a chave para adesão ao tratamento e melhora de resultados a longo prazo desses pacientes, ok? Então, tinha que entender que esse paciente era um paciente que a gente precisava saber quem era, ok? Não existia uma estratégia de suporte ventilatório ideal, mas com relação à lesão inalatória, mas deve basear primeiro na oxigenação e ventilação, também tendo, né, a reflexão sobre a experiência clínica da equipe, ou seja, esse paciente de queimadura era necessário que você pensasse primeiramente em oxigenação para esse paciente, a melhora da troca gasófila, e é claro, baseado no que a experiência da equipe ela estava te trazendo para a melhora dos resultados, ok? Bom, a atuação da fisioterapia ela vai se iniciar desde a admissão, tá, hospitalar com a aplicação de técnicas que minimizem efeitos das lesões, visando a reintegração do indivíduo à sociedade. Então, quando eu penso nesse cenário, a gente tem que entender o seguinte: quais eram os problemas, tá, desse paciente e o que eu tenho com relação a objetivos e condutas, né? Problemas, contraturas ou retrações, risco de cicatriz hipertrófica mais à frente, complicações respiratórias, restritivas, obstrutivas, lesões inalatórias, lesão periférica, dor, imobilidade, ok? E aí o seguinte, prevenir. Quais são os objetivos e as condutas? Prevenir complicações respiratórias, promover melhora da expansão pulmonar, claro, manter a higiene brônquica, ajuste de ventilação mecânica invasiva e não invasiva quando for necessário, melhora de força muscular, colocação de talas, outras órteses e buscando sempre o quê? O posicionamento adequado dos membros, né? Evitando posicionamentos antálgicos que favoreçam uma possibilidade de aparecimento de retração, por exemplo, tá?
Iniciando o treino de marcha o mais precoce possível, massagem na cicatriz. Então, todo esse processo de orientação ele era relacionado aos problemas encontrados e aos objetivos e condutas relacionados, ok? Bom, alguns dados relacionados à internação. Nós tínhamos aqui, nesse primeiro momento, uma tabela, né, que definia a superfície corporal queimada, lesão inalatória, dia de internação, tá? E óbito. Então, eu tenho aqui 10 pacientes, tá? Com uma apresentação de resultados, né? Um dos resultados que foram apresentados. E o seguinte, a partir daí, a gente tem que entender que 10 pacientes, 3 foram a óbito, tá? Essa pesquisa aqui que foi apresentada. Então, a gente tem um percentual de melhora e de bom desfecho, tá? E significativamente importante, ok? E aí, aquilo, né? Eu vou agora, nesse momento, encerrar essa primeira parte da aula, dando continuidade falando sobre desastres também, tá? A gente para aqui em evento de múltiplas vítimas, vou gravar, vou deixar lá no portal, ok? E no meu canal também lá no YouTube, vocês acessem, beleza? Um grande abraço, gente. Logo, logo, logo a gente vai se encontrar aí. Tchau, tchau.